Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui com vocês, mais um programa Vanguarda, aqui na sua TV Márcio. Já vão aí quase 4 anos. E vocês nos acompanhando diariamente, né? Claro. E a gente sempre muito feliz, né? Com essa presença, com essa receptividade, com essa acolhida que a gente tem do público paraibano, o público de João Pessoa, sempre muito ligado no programa Vanguarda, sempre nos fazendo deferências realmente bastante lisonjeiras, interessantes, que muitos nos comovem. Pessoas de todas as classes sociais nos abordam às vezes na rua. Eu já vi o senhor, foi na TV Master e por aí sempre tem um feedback, como se diz, né? E a gente vai, é o chamado salário moral, que dizia o meu pai, né? Então pronto, o salário moral é a receptividade do programa. E é por isso que hoje nós trouxemos para conversar com vocês um homem muito experiente, um homem que tem muito o que falar, sabe das coisas. É um padre, e o padre dos bons, sem demérito dos demais, mas o padre Marcondes Silva, ele é pároco lá da igreja da Torre, da igreja de Santa Júlia, e também é o diretor do Centro Cultural de São Francisco, onde ele exercita o seu mistério com muita propriedade, é um homem que ligado à cultura, muito ligado à cultura, enfim. Ele hoje vai falar sobre a contribuição do Centro Histórico Cultural lá de São Francisco, e vamos falar aqui sobre os temas da igreja, vamos falar sobre a Quaresma, vamos falar sobre os temas que certamente são do interesse de vocês que estão nos acompanhando aí no nosso programa. Mas o programa, naturalmente, começa com a coluna do Abelardo Jurema, que está aí no ar, né, postada na internet, nas redes sociais. Você acessa pelo abelardo.com.br, você acessa pelo Facebook ou pelo Instagram, e por outras plataformas digitais, além de também dos chamados grupos de WhatsApp, onde a coluna circula com muita força. Pois é, então vamos ver o que a coluna do Abelardo Jurema traz hoje de novidade para vocês. E o destaque da coluna vem a ser o deputado federal Efraim Moraes. Ele está ali, vamos puxar ali a foto do Efraim com um texto sobre ele com a esposa dele, a Carol. Efraim aniversariou hoje, ele é deputado federal de 4 legislaturas já, 4 mandatos, e ele hoje comemorou seus 43 anos. E, além disso, também fez o lançamento da sua candidatura ao Senado Federal. É um nome novo, um nome que se projeta muito bem na política, né? Muito habilidoso, muito inteligente, muito ágil. É um homem que tem espírito público, tem uma descendência muito forte da família, a partir do seu avô, o ex-deputado Inácio Bento de Moraes, depois com o seu pai, o deputado Efraim Moraes, e agora o Efraim Filho está aí buscando o seu espaço, e a gente torcendo que ele seja bem sucedido. Vamos ver o que acontece nas eleições de outubro. Hoje pela manhã, grande festa lá no Angelim, recepções ali na Praia do Jacaré, e a gente esteve lá para dar um abraço nele. Foi assim. Bom, também a gente mostra, dá um retorno, por favor, para a gente mostrar aí a aniversariante do lado. Ao lado do Efraim, vamos lá, aí, pronto, ao lado está aí a Rafaela Brilhante, que está, como o nome diz, né? Está brilhantando a coluna com a sua figura bonita e muito charmosa, e hoje está aniversariando. Fica aqui os aplausos e os parabéns da coluna. Bom, também destaque na coluna é o lançamento do livro A História do Jornalismo, impresso, do jornalista Gilson Souto Maior. Esteve aqui ontem no programa comentando sobre esse trabalho, um trabalho bem interessante, onde ele mostra a história, a memória da imprensa escrita na Paraíba, que vem de muitos anos, desde o século XIX, a imprensa já surgia aqui na Paraíba. Temos ainda hoje somente a União, enquanto o único jornal diário aqui de João Pessoa e da Paraíba, de um modo geral. Está fazendo aí 135 anos, eu acredito, a União. E o Gilson Souto está fazendo um levantamento histórico do Jornal Norte, do Jornal Correio da Paraíba, da trajetória do Jornal O Momento, tantos veículos que já fizeram parte da nossa história, já registraram a história da Paraíba. Bom, também é destaque na coluna de hoje a chamada medicina do sono. É um
problema que acomete muitas pessoas, essa questão do sono. Gente que não dorme bem, não consegue dormir, insônia, né? São muitas preocupações. Hoje em dia, tanta é a pandemia, é a guerra da Ucrânia, são muitos os problemas, fora os problemas do custo de vida, enfim. Mas eu acho que o sono mesmo, o melhor método para a gente ter sono é uma consciência tranquila e é a conversa com Deus todo dia de noite, a gente fazer uma boa oração, conversar com Deus, né, entregar a Ele o nosso destino, que eu tenho certeza que as pessoas dormem melhor. Bom, e por fim, os aniversariantes de hoje, com destaque para os dois acadêmicos, Carlos Aranha e José Otávio de Arruda Melo, dois acadêmicos que estão aniversariando hoje, membros da Academia Paraibana de Letras. O empresário Gilvandro Guedes, da Execute Imobiliária, também está aniversariando, fora todos os demais que estão aí citados na coluna do Abelardo Jurema. Bom, então é isso, a gente vai a mensagem do Laboratório Maurílio, que sempre está com a gente, sempre está com você, e nesse período de pandemia, ou pelo menos de final de pandemia, hoje o prefeito já liberou máscara, hein? Já liberou máscara aqui em João Pessoa, é verdade. Então, nós temos aí sempre que estar atentos com a nossa saúde e em exames laboratoriais ninguém fala mais alto do que o Maurílio. Vamos lá. O mundo não é mais o mesmo. A distância se tornou só um detalhe e o futuro decidiu chegar mais cedo. Agora é a nossa vez de não parar, porque você não vai parar. Escolhemos a transformação como caminho. Um caminho que percorre mais de 60 unidades e que se inicia todos os dias. Assim como você, acreditamos numa manhã melhor e repleto de vida. Afinal, mais do que nunca, a saúde é o que nos aproxima. Laboratório Maurílio. Pois é, gente, já estamos aqui com o Padre Marcondes. Eu lhe chamaria Padre Marcondes Silva, somente Padre Marcondes Silva. Padre Marcondes. Menezes. Eu trago com muita alegria o meu sobrenome Menezes. Menezes. Padre Marcondes Menezes. Padre Marcondes Menezes, pronto, fica melhor. Padre Marcondes Menezes está aqui com a gente, é pároco, como já falei, lá da igreja de Santa Júlia, que é uma das mais tradicionais aqui de João Pessoa, e também é dirigente do Centro Cultural de São Francisco. Padre, primeiro quero dizer da minha satisfação de recebê-lo aqui no meu programa, fico muito feliz com esse gesto. Eu sei quantos compromissos tem o senhor, né? Não é brincadeira não, mas o senhor reservou um tempinho para vir aqui conversar com a gente num tempo interessante, que é o tempo da Quaresma. A gente podia começar, inclusive, Padre, em breves palavras, que o senhor sintetizasse o sentido da Quaresma. Abelardo, é uma alegria estar aqui no seu programa. Como a gente já tinha falado, eu estou em débito com você e hoje estou pagando aqui o meu amigo Abelardo estando aqui. Abelardo, é uma alegria estar aqui justamente nesse tempo, que é um tempo muito especial para a Igreja Católica, que é o tempo justamente da Quaresma. Esse tempo da Quaresma, Abelardo, eu sempre sintetizo como sempre o tema da conversão. A conversão, para mim, tem que ser prática. Sim. Claro que a gente tem que rezar, fazer as obras de caridade, mas é uma conversão prática. São 40 dias que a igreja nos possibilita a refletir, e nesses 40 dias eu tenho que fazer uma autoavaliação. Eu como padre, eu como esposo, como esposa, como profissional, o que deve mudar em mim? O que é que eu preciso modificar na minha vida para que eu ressuscite com Cristo? São Paulo diz uma frase muito bonita, é o tempo favorável, é o tempo da graça. Então, cada um vai fazer a sua autoavaliação, procurar também ir à missa, mas indo à missa e, ao mesmo tempo, aquela prática diária da oração, do jejum, da caridade, sobretudo a caridade neste tempo que nós estamos. O senhor, na sua homilia, numa das missas últimas que eu fui, no início da Quaresma, aliás, a Quaresma vai ainda mais uns 15 dias, né? Isso, nós estamos agora na segunda semana, terminando a segunda semana. São 5 semanas. São 5 semanas. Bom, então na igreja o senhor até inspirou um texto que eu fiz sobre a Quaresma, porque o senhor disse que tem muita gente que faz a Quaresma e diz assim que vai deixar de comer carne, o outro diz que vai deixar a bebida de lado durante 40 dias. E o senhor falou daquelas atitudes que poderiam ser
mais adotadas e teriam mais resultados que aquela que controlar a língua, não julgar os demais, né? Não guardar rancor, não ter mágoa no coração, a caridade, como o senhor falou, não é isso, padre? Também não vale essa quaresma, não é verdade? Com certeza. Eu sempre digo que nós não devemos ficar num jejum apenas espirituoso. Eu digo espirituoso porque o jejum espiritual é importante. Mas o que eu quero dizer com esse jejum espirituoso? O que adianta eu ir à igreja? O que adianta eu rezar tantas orações, tantos textos e não ter uma obra de caridade? É isso. Então, o jejum mais importante hoje na nossa orientação enquanto igreja é a gente se policiar no que fala, não julgar as pessoas, não condenar, não apontar. O próprio Cristo nos ensina isso. Qual é o jejum que ele deseja? É que a gente tenha um coração contrito, capaz de ajudar o outro. Porque não adianta você ter tantas obras religiosas, mas a sua prática não condiz com o mandamento de Jesus. É isso. Padre, eu aqui já acompanhei, eu sou jornalista já há 40 anos aqui, o senhor sabe, né? Sei. Mais de 40 anos. E eu já acompanhei o arcebispado de muitos religiosos que passaram por ali, de pessoas que deixaram sempre marcado seu nome na Arquidiocese da Paraíba. Eu citaria o Dom José Maria Pires, Dom Marcelo Carvalheira, o próprio Dom Aldo Pagotto, que faleceu há uns 2 anos, eu acredito. Né? Agora nós temos o doutor Dom Manuel Delson. Eu queria, qual é... O Dom Marcelo tinha uma característica, Dom Pelé tinha outra. Eu chamo Dom Pelé, que era o nome mais popular. Foi quando eu cheguei aqui. Dom José era muito ligado às causas dos agricultores, das pessoas mais carentes. Ele lutou muito por isso. Dom Marcelo seguiu uma linha parecida. Já veio Dom Aldo com seguia uma outra linha. E hoje nós temos lá Dom Manuel Delson. Como é que o senhor caracteriza, assim, em rápidas pinceladas, a gestão, o arcebispado de Dom Manuel Delson? Dom Manuel Delson é um frade capuchinho. Sim. Simples, um homem de Deus que foi escolhido por Deus para vir para a nossa arquidiocese. Que bom, que bom. Abelardo, nós, enquanto padres, a gente tem sentido da parte dele o cuidado como um pai que cuida dos seus filhos. Hoje mesmo, hoje de manhã, nós tivemos a reunião, porque nós fazemos parte do governo da arquidiocese. É um homem simples, é um homem dedicado, é um homem da escuta. Não é aquele que eu mando, eu posso, mas é no sentido da fraternidade. Sim. E uma palavra que ele tem assimilado bastante, que o Papa Francisco tem nos ajudado a refletir, é o homem da sinodalidade. Sim. A palavra sínodo, Abelardo, quer dizer caminhar juntos. Sim. Caminhar juntos. Ele tem o papel dele na sua hierarquia como arcebispo, nós o respeitamos na sua hierarquia. Sim. Eu como padre devo obediência, mas é um homem que não se vale disso. É um homem que vive o seu episcopado, sim, o seu arcebispado na sinodalidade. No carinho com os padres, no cuidado com as pessoas, aonde ele vai celebrar a missa, é aquela simplicidade. Como você falava, né, nós tivemos vários arcebispos, cada um com o seu perfil. Dom José tinha o seu perfil muito, muito bom, Dom Marcelo, Dom Aldo, e hoje estamos vivendo a graça dessa comunhão, dessa sinodalidade e da simplicidade que é Dom Manuel. E passando do arcebispado aqui de Dom Manuel Delson, vamos subir lá para Roma, e o nosso Papa Francisco, né, que tem, inclusive, nessa guerra da Ucrânia, mais uma vez, tem tido um comportamento realmente admirável, né? Eu queria que o senhor falasse assim também um resumo sobre o papado do Papa Francisco. O Papa Francisco, no último dia 13, Abelardo, completou 9 anos da sua eleição enquanto Papa. Ele era cardeal. Já faz 9 anos. 9 anos, instante passa, rápido, né? Instante passa. Pois parece é. Que foi ontem que o homem assumiu. Pois é, parece que foi ontem, Bento, daquele gesto tão bonito de renunciar. Tinha os problemas dele de saúde, tinha os problemas internos da igreja, que ele não conseguia também dar passos, mas deu aquela prova bonita da renúncia. E naquele momento, no dia 13 de março, há 9 anos atrás, o Papa Francisco é eleito o novo pontífice para a Igreja Católica. Eu sou um grande admirador dele. Viu? Ah, que bom, Abelardo. Sou um grande admirador. Texto, palavras. Eu faço parte do SCC e a gente, na leitura, a gente lê muitos dos livros do Papa Francisco, né? Ele tem vários livros.
E ele tem uma visão das coisas que sensibiliza qualquer um. Ele é um homem grandioso, viu, padre? Ele a igreja, Abelardo, porque a igreja, você sabe que é bimilenar e às vezes é uma estrutura um pouco pesada. O seu objetivo enquanto Papa é fazer com que a igreja tenha esse papel mais leve, mais acolhedor. Tem duas palavras que ele marca a todos nós no seu pontificado. Ele diz que a igreja tem que ser uma igreja em saída. Não é uma igreja fechada na sacristia, no seu reduto, mas é uma igreja em saída. O que é uma igreja em saída? Não é apenas escancarar as portas, mas é uma presença da igreja na sociedade, em todos os meios. Então isso tem marcado a gente. E a outra coisa que ele tem nos dado é a sua simplicidade. É verdade. Outro dia, uma cena me chamou a atenção, há uns 2 anos atrás. Ele está indo para uma sala de conferências e naquela sala, como sempre, tem 2 guardas suíços, né, que é a guarda pontifical. E ele passa e depois ele volta e aperta a mão de cada um dos guardas suíços. Né? Isso no protocolo não podia fazer, porque ele é autoridade, o chefe de Estado, mas para mostrar a simplicidade dele. É um homem que tem marcado a sociedade, a igreja e todos nós. Aquela caminhada dele solitária na época da pandemia, padre. Aquilo foi muito tocante. Muito emocionante. Tocante. Ele cruzando aquela praça de São Pedro sozinho rapaz, na chuva. Um homem de 80 anos, rapaz. Não é brincadeira, Eu não. fico assim emocionado. Eu fiquei muito emocionado, rapaz. Que homem. Rapaz. Verdade. E agora também me chamou muito a atenção, todos os domingos, ao meio-dia de Roma e mais ou menos às 7 horas aqui do Brasil, o Papa faz o Ângelus, né? E esse último Ângelus foi muito emocionante, porque ele falou, em nome de Deus, eu peço, pelo amor de Deus, em nome de Deus, parem com esta guerra. Parem com esse massacre. Esse massacre, ele usou uma palavra assim muito forte. Que ressoou no mundo inteiro. E antes de ontem ele teve uma reunião com os bispos da Rússia, né, que são ortodoxos, mas ligados à Igreja Católica, tem a comunhão. Ele dizia justamente isso, a igreja nessa guerra tem que ter uma linguagem do Evangelho, que é justamente cuidar das vidas. Padre, vamos agora mudar, não vamos mudar o tom, vamos manter o tom da conversa que está tão bom, né? Mas vamos também falar do Centro Cultural de São Francisco, de onde o senhor dirige, e é uma instituição muito, vamos dizer assim, importante dentro da cultura da Paraíba, né? Ela tem se movimentado, a gente tem visto lá que estão sendo promovidos lançamentos literários dentro do Centro Cultural. Como é que é gerir o Centro Cultural de São Francisco, padre? Gerir o Centro Cultural São Francisco é fazer essa ponte. Tem uma marca justamente de fazer esse diálogo. Não nasceu comigo, já na década de 90 que o Centro Cultural foi fundado, à época por Dom José Maria Pires, em comunhão com a Universidade Federal da Paraíba, o IFAM, outras instituições que têm... Esses convênios ainda continuam com a Universidade Federal? Nós temos um convênio com a Universidade Federal. Hoje nós temos em torno de 6 estagiários bilíngue. Abelardo, é uma coisa assim que eu fico emocionado, esses meninos e meninas do curso de turismo fazendo o guiamento no inglês fluentemente, no espanhol fluentemente. É muito visitado ali, né, padre? Aquilo ali, toda vez que eu vou à academia de letras, como o senhor sabe, eu sou membro da academia, e nas reuniões, quando eu vou à academia, sempre você vê 2, 3 ônibus parados, as pessoas indo visitar o Centro Cultural. Aquilo também me comove muito, viu? Muito interessante. É verdade. Eu sempre digo que o Centro Cultural São Francisco, e agradeço essa oportunidade que você nos dá, ele tem que ser explorado mais pelos pessoenses, pelos paraibanos, porque os turistas vêm. Hoje foi mais de 200 pessoas que visitaram o São Francisco. A média diária é sempre essa. Ontem nós tivemos 2 escolas, uma escola privada, uma escola estadual, escola pública, que são aulas de campo. Então nós temos essa preocupação de fazer com que se conheça a história da cidade a partir do Centro Cultural São Francisco. Pois olha, nós inclusive temos aí um vídeo, a nossa produção, a Gilmara, preparou uns vídeos, colocou para que nós possamos acompanhar aqui, uns vídeos sobre o Centro Cultural de São Francisco. A gente vai chamar logo o primeiro aí, para você que está em casa, e depois a gente volta aqui comentando aqui o vídeo com o padre Marcondes. Vamos lá. E é aqui,
bem no coração do nosso centro histórico, onde existe um espaço que promove o grande encontro entre o passado e o presente, que reúne história, cultura e religiosidade através de monumentos históricos, como o Complexo Barroco Franciscano da Paraíba, onde hoje funciona o Centro Cultural São Francisco, único aqui no estado. Quer saber por quê? Vem comigo, que eu vou te mostrar. A nossa capital foi fundada em 1585 com o nome da cidade de Nossa Senhora das Neves. 4 anos após a conquista, chegaram os frades franciscanos e nesse local começaram a construção desse conjunto, que foi concluído no final do século XVIII e abriga hoje o Centro Cultural São Francisco. Esse monumento é patrimônio nacional desde 1952. Pois é, enquanto nós estávamos assistindo aí o vídeo sobre o Centro Cultural, sobre o Centro de São Francisco, sobre aquela obra maravilhosa, eu estava perguntando aqui, padre, quanto tempo tem aquele convento ali de São Francisco, que ele estava me dizendo de quando é, padre? A pedra fundamental, Abelardo, em 1589. Já pensou, Os padre? franciscanos, quando chegaram à Paraíba, a gente sabe que 4 ordens religiosas marcaram a fundação da cidade de João Pessoa. Os franciscanos, carmelitas, beneditinos e os jesuítas. Sim. E sem falar também do clero secular, que é onde foi fundada a igreja matriz à época, que hoje é a Catedral Nossa Senhora das Neves. Né? É isso. Padre, e a igreja de São Francisco, meu irmão, por exemplo, casou lá na igreja de São Francisco. A minha pergunta isso também é ligado ao centro cultural? Quer dizer, a pessoa vai fazer um casamento, ele procura lá a igreja, ele procura a secretaria da igreja de São Francisco, que funciona assim. Isso, padre. lá quem quiser realizar o seu casamento, ou as bodas, ou um batizado, porque geralmente acontece isso, Abelardo. Você citou o exemplo do seu irmão. Eu casei aqui, padre, nessa igreja, queria tanto batizar meu filho, ou casar meu filho, que também se casou aqui. Aí, como é uma edificação de época colonial, bonita, claro, suntuosa, eu até estava falando da Capela Dourada, que nós abrimos para casamentos. Está uma procura muito grande, porque ali não precisa nem muita coisa. Não precisa. O cenário já ornamenta tudo. Já está pronto ali, padre. E quem quiser casar é só procurar o Centro Cultural São Francisco. Nós estamos abertos todos os dias, menos a segunda, das 8 às 15 horas. Olha, nós temos outro vídeo do Centro Cultural, eu quero exibir, porque senão a gente termina, a gente vai conversando, o tempo vai passando, a gente termina sem mostrar. Vamos exibir um segundo vídeo que nós temos aí sobre o Centro Cultural. Vamos lá. Nós estamos aqui na Capela Dourada, que na realidade é a capela da Ordem Terceira secular. Essa capela ela foi construída no século XVIII, ela é toda esculpida em madeira, dourada e policromada, bem característica do barroco de Dom João V, ou seja, a segunda fase do barroco no Brasil. Outra peça muito bonita que nós temos aqui é o púlpito. O púlpito que está aqui na nave central, que é considerado um dos mais belos do Brasil. Além do mais, nós temos um teto da nave, que é muito interessante. É uma pintura ilusionista, onde ele retrata a glorificação de São Francisco no céu. O conjunto pertencia à Ordem Primeira dos Frades Menores e à Casa de Exercícios, que pertence até hoje à Ordem Terceira Franciscana Secular. Pois é, nós tivemos aí o José Augusto Moraes, ele é o curador lá do Centro Cultural. Augusto tem me ajudado bastante, é uma pessoa conhecedora de arte, de cultura e, sobretudo, do barroco. Ele falou sobre o barroco. O Centro Cultural São Francisco, o antigo convento dos franciscanos, Abelardo, é o terceiro exemplar mais importante da América Latina. Os arquitetos, os pesquisadores, vêm todos dessa parte aí do mundo, da América Latina, estudar, pesquisar sobre essa edificação. Padre, e é de supor que uma obra daquela envergadura, o tamanho que ali, porque o Centro Cultural é imenso, né? A gente pensa que é uma igreja, aquilo ali por você, aquilo não tem fim aquilo ali. Eu já andei por tudo aquilo ali, é um labirinto que você entra e sai. Exatamente. Né? A minha pergunta,
isso tudo exige manutenção. Como é que o senhor faz como é que funciona a manutenção do Centro Cultural de São Francisco? A manutenção do Centro Cultural São Francisco é feita às custas e com muita dificuldade. Porém, nós temos 2 grandes convênios, que estes convênios é quem nos garante justamente a maior parte para a manutenção e para também a dimensão dos funcionários, que é um convênio que nós temos com a Secretaria de Educação do Estado e um convênio com a Secretaria de Educação do município. Nós firmamos esses 2 convênios, que já vem há um bom tempo, o da Prefeitura foi o ano passado. Nós temos como contrapartida fornecer para essas secretarias materiais didáticos, aula de campo, acolher as escolas, porque, como você falou, Abelardo, são 5.000 metros de área construída. Não é brincadeira, não. E 8 hectares, que é o sítio chamado Horto dos Franciscanos. É verdade. Então, há Então, quando a gente entra ali por trás, pelo Roger, né, a gente vê o tamanho daquela propriedade, é uma coisa imensa. E nós temos a ideia, estamos agora trabalhando, hoje mesmo eu tive contato com o pessoal do IFAM, de fazer do Horto, que era o antigo sítio dos franciscanos, o Parque São Francisco, para a visitação, porque lá, Abelardo, é interessante, você sabe disso, nós temos uma das fontes, que na cidade eram em torno de 5 a 6 fontes de água que abastecia a cidade, né? Não tinha água encanada, tinha a bica ali do lado, justamente, né? Tem a bica, a fonte dos franciscanos, a fonte dos beneditinos, e ainda hoje a fonte dos franciscanos jorra água. Pedir para fazer o exame da água mineral, água boa. Cristalina. Então, a nossa ideia, estamos já trabalhando nisso, já estamos fazendo a limpeza. Hoje tive contato com o IFAM, porque vamos fazer o projeto de recuperação do sítio todo para a visitação das pessoas. Dentro da cidade, você tem um parque bucólico, onde você pode levar a família, ou no final de semana. É muito bonito. Você conhece, vai ser muito encantador. Padre, eu sei que o senhor, como um paraibano, o senhor é paraibano? Sou paraibano, de Guarabira. Como sou paraibano, de bom gosto, eu gosto do Café São Brás, eu acredito nisso. Com certeza. Né? Quem é que não gosta do Café São Brás? Né? Um exemplo da Paraíba como produto que todo o Brasil conhece. E é por isso que nós vamos ao Café São Brás, vamos fazer um brinde aqui com o Café São Brás pelos 70 anos do Café São Brás, também numa homenagem ao Dr. Zé Carlos da Silva Júnior, que nos deixou ano passado e que foi o fundador, o grande timoneiro daquela grande empresa que é o Café São Brás e que hoje tem à frente o Dr. Leonel Freire, lá na estrada de Cabedelo. Pois é, vamos ao Café São Brás e a gente retorna. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. Pois é, nós estamos aqui com o padre Marcondes Menezes, né, que tem realmente feito um trabalho muito bacana lá no Centro Cultural de São Francisco, é pároco da Igreja de Santa Júlia, é um homem de Deus e que hoje está aqui nos abençoando com sua presença. Padre, ainda sobre o Centro Cultural, nós temos um terceiro vídeo que eu gostaria de colocar logo, porque senão o tempo se esvai e a gente não tem tempo para perder uma ocasião como essa. Então solta aí o terceiro vídeo do Centro Cultural de São Francisco para a gente falar sobre ele. Vamos lá. O complexo está inserido em 8 hectares, o único sítio urbano entre as cidades históricas do Brasil. São 5.000 metros de área construída, formada pelo cruzeiro, adro, claustro, convento e igreja. Possui uma decoração interna de grande labor artístico, como o forro da nave principal, retábulos, púlpito e a capela dourada. A arte azulejar portuguesa circula por toda a nave da igreja, como também parte do claustro. A sacristia é um espaço que requer atenção a quem visita. O piso, ainda original em formato geométrico, em alguns deles está preenchido com mirra, que exala um suave odor. Existe ainda no interior da igreja conventual uma pequena capela dedicada a São Benedito, que era da Irmandade dos Escravos do Convento, construída em 1801. Ainda existe a fonte no jardim externo,
datada de 1717, que ainda hoje jorra água mineral. Encontramos uma lenda urbana que diz existir um túnel ligando o convento ao porto de Cabedelo. Existiu mesmo? Só vindo para descobrir. Vocês viram aí, né? Olha, é preciso que a população de João Pessoa, os paraibanos de um modo geral, valorizem cada vez mais, visitem o Centro Cultural de São Francisco. Eu estava dizendo aqui para o senhor, padre, como os turistas chegam, o valor que eles dão àquilo, né? E às vezes a pessoa que mora aqui, às vezes nem conhece, nunca entrou lá, né? Quando sabe, nós temos uma riqueza daquela, um patrimônio cultural daquele valor, né, incomensurável, uma coisa que a gente não tem como avaliar, né, o que representa realmente o Centro Cultural de São Francisco. E o senhor hoje aqui com a gente, eu acho que não é possível, não é possível, não. Tenho certeza que quem está em casa despertou para essa curiosidade de conhecer o Centro Cultural de São Francisco. Inclusive, como eu frisei, que é um dos locais mais procurados pelos turistas, como é que funcionam as visitas lá? A pessoa, existe agendamento, as pessoas pagam alguma coisa, enfim, como funciona? As visitas lá, Abelardo, funcionam da seguinte maneira: nós temos as visitas guiadas, temos guias nossos próprios funcionários e temos também os estagiários da universidade, aqueles que são os bilíngues. Nós temos um convênio com a Universidade Federal da Paraíba e temos em torno de 6 estagiários e estagiárias que, quando o turista chega, o grupo ou o casal, quando chega, eles são recepcionados logo ali na Galileia, na parte de colégios entrada. Visitam também? Os colégios, instituições, a gente pede o agendamento. Claro. Escola pública não paga nada. Aqueles que não são de escola pública, os turistas, a gente pede uma contribuição de R$10. É justamente para também ajudar nessa manutenção. Claro. E os idosos pagam a metade, os estudantes também. E a visita é guiada. Então, todo o complexo, ele tem uma visita na parte térreo, que são as exposições temporárias. Tivemos uma exposição ainda há pouco de Santa Rosa, agora temos de Ivan, são linkando com os 100 anos da Semana de Arte Moderna. E na parte superior nós temos 3 exposições permanentes. A arte sacra, que peças belíssimas de madeira, de uma preciosidade artística. A arte sacra, a arte popular. Nós temos artistas que estão lá, suas peças expostas, artistas do Brasil inteiro. E temos o Memorial da Arquidiocese, que é o Memorial dos Arcebispos. Que bacana. Padre, eu nunca fui, vou lá conhecer melhor isso tudo. Eu vou combinar com o senhor de fazer uma visita lá, padre. Teremos o maior prazer. Pode ser, padre, a gente marcar uma semana dessa aí, a gente ir lá. Qual era um horário melhor para o horário que você definir. Eu gostaria muito de ir, eu não conheço o memorial, não conheço, deve ser interessante. Muito bonito. Olha, a parte superior, Abelardo, é de uma preciosidade. Eu não conheço a parte superior. Olha, é de uma preciosidade. Você vai ver mobiliários de época, porque o primeiro arcebispo da Paraíba chamou-se Dom Adalto. Dom Adalto foi de uma maestria. Quando ele chegou à Paraíba, foi um dos homens que valorizou a educação, criou o Colégio Diocesano, criou o Colégio das Neves, fundou o seminário. Então, ele tinha uma sensibilidade com a educação, com a cultura e com a arte. Perfeito. Então, tudo que nós temos hoje e ainda resguardado foram da época de Dom Adalto. Perfeito, padre. Perfeito. Padre, pouca gente sabe, viu? Mas o padre Marcondes, ele também é arquiteto. Pois é, talvez não, mas é exatamente por isso, esse conhecimento que ele demonstra e isso contribuiu muito para que ele tivesse sido indicado para exatamente dirigir o Centro Cultural. Ele sabe do que está falando, ele conhece a riqueza patrimonial que ele está tendo que manusear, que cuidar. Não é isso, padre? Isso, tenho a alegria de... Quando me formei em arquitetura e fiz mestrado também na Universidade Federal da Paraíba, o meu objetivo, Abelardo, sempre foi ajudar a igreja, prestar um serviço à igreja naquilo que ela tem de mais precioso, que são as edificações. Você vai receber agora em primeira mão, nós estamos elaborando um projeto de visitação das igrejas do Centro Histórico, em parceria com a Secretaria
de turismo do município, o secretário Daniel, nós temos nos reunido bastante. Sim. E se Deus quiser, esse projeto vai sair do papel, não só para a visitação do Complexo São Francisco, mas a Catedral Nossa Senhora das Neves, o Mosteiro de São Bento, a Igreja da Misericórdia e o Palácio do Carmo. Então, nós queremos fazer esse circuito histórico para que, em primeiro lugar, para você que é pessoense, você que é paraibano, conhecer a história da cidade. E também, sobretudo, trazer o turismo, porque o turismo hoje é uma fonte de renda, é uma economia que movimenta muito. E o turismo religioso tem se destacado bastante no mundo inteiro, Abelardo. Padre, quanto tempo de ordenamento o senhor? Eu fui ordenado no dia 15 de dezembro de 2000. Esse ano faço 22 anos. Muito bom. Padre, eu estava observando também, é só uma observação, eu não me lembro de ter ido à missa no convento de São Francisco, na igreja de São Francisco. Ela celebra-se missa lá? Não, lá hoje a gente não tem missas regulares. Nós temos assim, por exemplo, no final do ano, o arcebispo quis celebrar com os funcionários da Cúria e dos funcionários do São Francisco, então me contactou, disse, não, vamos fazer. Celebramos uma missa mais interna. Sim. Porém, a gente tem os batizados, os casamentos, que são sacramentos que as pessoas procuram. Agora, por quê? Hoje a gente não tem as missas diárias lá, ou no domingo, porque a gente quer enfatizar a dimensão cultural, artística, não menosprezando, mas ali você vai ter também a catedral, que é muito próximo, tem as missas, a missa no São Bento, com o senhor Robson. Mesmo assim, nós temos, enquanto igreja, esse caráter religioso, mas o diálogo com a cultura, com, sobretudo, vocês que fazem parte aí da imprensa, né, da cultura, da arte, da escrita, a gente quer ser esse diálogo com esse pessoal da sociedade. Padre, e agora eu vou dar uma guinada assim para a gente abordar um assunto, assim, antes da gente concluir, mas eu acho que é importante porque é um tema muito recorrente hoje, que é o papel das redes sociais. Muita gente acha que as redes sociais é, como diria um grande filósofo, é uma faca de dois legumes. Né? É uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ela estreitou, que ela ampliou, vamos dizer assim, as relações entre as pessoas e tal, ela também tem, o mau uso delas é uma coisa preocupante. A gente sabe que hoje pode ser um uso pernicioso para as crianças, não há um controle. Né? Como é que a igreja vê o papel das redes sociais, padre? Durante esse período da pandemia, até a gente não tinha muito traquejo com as redes sociais, mas foram as redes sociais que nos aproximaram mais das pessoas. Porque na época, quando as igrejas ficaram fechadas, que não podia ter a missa pública, foi o que tem de PASCOM. PASCOM é uma pastoral chamada Pastoral da Comunicação, sim, que essas pastorais das diversas paróquias foi uma efervescência. Os grupos cresceram. Os grupos cresceram, era a transmissão da missa, os padres fazendo live. Eu mesmo eu dei um nomezinho. Eu tinha missa às 5 horas da tarde, todos os dias, e não tinha mais a missa o que fazer. Então eu inventei uma live chamada Cair da Tarde com o Padre Marcondes Menezes. Abelardo era uma beleza. As pessoas que iam para a missa, que não podiam ir, que já a igreja estava fechada, não podia celebrar, participavam pelo celular, e era aquela interação. Claro que, como você falou, tem que ter uma Isso o senhor falou o lado positivo, mas e o que o senhor acha desse lado assim, vamos dizer, um pouco libertino das redes sociais, porque às vezes elas veiculam coisas que são realmente, às vezes, inadequadas para crianças, por exemplo. Como é que o senhor vê isso, esse controle? Deveria ter um pouco mais de controle em relação a isso, padre? Eu acho que deveria ter um pouco mais de controle, porque muitas vezes a gente vê situações que são muito expostas. Né? Meninas jovens, inclusive hoje a gente vê também muitas jovens, meninas, rapazes, com problemas, inclusive, de depressão. Né? Isso tem muito a ver com as redes sociais. Você sabe que aquilo ali escraviza muito a juventude em muitos aspectos, não muito positivos, né, padre? É verdade. Eu acho que as redes sociais têm esse seu lado bom, mas também tem que ter muito cuidado para não usar as redes sociais de um lado muito negativo. Aí, em vez de ajudar, não ajuda. Né? Padre, nós estamos chegando ao final, mas eu queria, antes de fechar o programa, eu queria primeiro que o senhor deixasse uma mensagem aí para os paraibanos,
para o Brasil, para o mundo, sobre a paz do mundo, sobre a questão da guerra que a gente assiste, não é? Sobre essa intolerância que a gente observa hoje, né? Nas relações até relações familiares se indispondo entre si, é uma coisa complicada. Eu queria que o senhor deixasse aí uma menção, estamos na Quaresma, que como o senhor frisa lá na sua homilia, lá na Igreja de Santa Júlia, o senhor sempre realça como a data mais importante realmente, essa passagem de Cristo. Então eu queria que o senhor deixasse uma imagem bem, vamos dizer assim, otimista, mas ao mesmo tempo realista, que as pessoas pudessem levar até o dia da Quaresma, para a gente concluir mais essa etapa. Como é que chama mais esse ciclo? Esse ciclo, essa caminhada quaresmal. Não é isso? Deixa uma mensagem para a gente, padre. Abelardo, desejo a você, aos seus telespectadores, a todas as pessoas, uma Quaresma abençoada, de uma boa preparação em vista da Páscoa do Senhor. Que nessa Páscoa que vamos celebrar seja de muita paz, muita luz, muita harmonia. A divisão não é coisa de Deus, a divisão é coisa do diabo. A palavra diabo quer dizer aquele que divide. Portanto, seja um sinal de unidade, um sinal de paz, de amor, de respeito. Não vamos nos deixar guiar pelas ideologias, pelas brigas, pelas contendas, como você falou. Quantas famílias divididas por conta da política, por conta das ideologias, por conta de tantas coisas. O que deve nos unir é a verdadeira fé em Jesus Cristo. Não só nós católicos, evangélicos, espíritas, todos aqueles que têm fé em Deus, o mais importante é trabalhar pela paz e pela unidade entre nós. Que seja este mundo como Deus sonhou, um mundo fraterno, a fraternidade de Deus. Muito obrigado, Padre Marcondes Menezes. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Quero pedir a sua bênção, Padre. Deus abençoe a você, Abelardo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Vanguarda, sempre com vocês, aqui na sua TV Master, hoje trazendo a palavra tão acolhedora, né? Tão... Como é? Ah, sim. Pois é, uma homenagem que é devida à minha mulher, Maria Lúcia Jurema, está aí comigo, né? E é uma companheira de 45 anos, nós estamos fazendo esse ano, padre. E a produção do programa nos reservou assim, essa surpresa. Eu realmente não tinha assim, pensado em fazer um texto somente para Maria Lúcia, porque ela é tão importante na minha vida que eu teria muito o que dizer sobre ela, né? É um casamento bem sucedido, é uma união muito espiritual, muito presencial, né? É uma pessoa que sempre me estimulou, né? Uma pessoa que sempre esteve presente, cultivou a seguir em frente, uma palavra sempre de estímulo, uma palavra sempre de apoio. É uma pessoa que eu costumo dizer que a Maria Lúcia é 100% Abelardo. E poucas as pessoas que têm esse privilégio de ter uma mulher que é 100% o marido dela. Ela é 100% Abelardo. Grande beijo para ela, que está aniversariando hoje. E, viu, padre, queria que você estendesse essa bênção para ela e para o meu casamento com a Maria Lúcia também. Com certeza, Abelardo. A você, a Maria Lúcia, que eu sempre os vejo na igreja. Que Deus e Nossa Senhora os abençoe sempre, que esse casamento seja um reflexo. 45 anos é uma data muito simbólica, significativa. Estamos fazendo esse ano, padre, 12 de dezembro. Vamos celebrar, viu, com muita alegria. Merece uma celebração bonita. É isso. Desde já me coloco à disposição. Pois não, padre. E que hoje, o dia dela, o natalício, o dia que ela veio ao mundo, que trouxe essa paz de Deus, continue a abençoar a você, a sua família, a todos nós. Deus abençoe. Tá bom, padre. Muito obrigado. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado à produção do programa por nos fazer dar essa oportunidade de prestar essa homenagem a Maria Lúcia, pelo seu aniversário. A gente vai ficando por aqui. Olha, um super beijo. Segunda-feira estamos de volta, mais um programa Vanguarda aqui na sua TV Master. Tchau.